Muito bem, estamos no nosso bate-papo teológico da Igreja Batista Nova Vida, no nosso programa Nova Vida em Casa. Hoje conosco o pastor, professor Rodrigo Alcântara, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema O Amor na primeira carta de João, é isso mesmo? Boa Exatamente, noite. pastor Kenji. Boa noite a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos Amém. então aqui conversando sobre amor nessa noite fria, né? Nesse dia de gravação, onde vamos Né? queimar um pouco com esse amor de Jesus Cristo aqui. Amém, amém. E o que você começou a fazer esse estudo de forma particular, né? Não foi movido ali por algum tema pessoal? O que foi? Bom, pastor Kenji, inicialmente, né, estava realizando com o pastor Sandro, da Primeira Igreja Batista em Coabium, né, um Uhum. estudo teológico toda semana, toda quinta-feira a gente realizava algum estudo, né, sistematizado, referente a algum livro, alguma epístola da Bíblia. Aham. Então, começamos com Lamentações de Jeremias, falando sobre lágrimas de esperança, né, então a gente fez um Olha. estudo nesse período de pandemia, foi uma bênção para a igreja, respondeu muito bem. Depois partimos para a primeira epístola de São Pedro, né, primeira carta de Uhum. Pedro, onde ele fala sobre aqueles irmãos dispersos, né, que falavam sobre o anúncio do amor. E aí Sim. demos o nome de diáspora do amor, né? Ficou uma coisa assim bem profunda, né? Uma coisa diferente, né? E Bem agora estamos diferente. falando sobre o que é o amor. E sobre o que é o amor, se aplica praticamente à visão e à doutrina do nosso discípulo amado. E perceba, discípulo amado por qual aquele Cristo não anunciou nos evangelhos. Ele afirma, eu sou o discípulo amado, mas Jesus não fala em nenhuma parte do evangelho. Mas isso é muito Exato. belo, porque a gente percebe que ele já percebeu o amor de Deus em sua vida, né? Por que você acha que ele não se identificava, né? Porque ele dizia, não, o discípulo amado, a gente sabe que é uma referência ao apóstolo João, mas ele não se identificava como o apóstolo João. Por que ele se identificava como discípulo amado? É muito bonito pensar dessa forma, pastor Kenshi, porque a gente percebe que a prerrogativa do discípulo amado, na verdade, não era se mostrar com carteira distintiva, né? Sou um apóstolo, sou aquele chamado por Jesus. Não. Ele Uhum. apresentava-se como eu sou amado por Jesus. E isso é Hum. muito mais profundo. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo falando que ele era escravo, né? Sou doulos, né? Sou escravo do Cristo vivo, né? Então ele abre mão das prerrogativas romanas, no qual ele poderia ser escravo de uma cidade, para realmente optar a ser escravo de Cristo. Da mesma Escravo de forma, Cristo. O apóstolo João, ele abre mão da sua tutela familiar, do seu apego familiar para se relacionar com o Pai, com Deus Pai, que realmente se revela sobre nossas vidas. Então ele escolhe essa definição, que é uma definição maravilhosa, né? Eu amo ser chamado de filho amado, e eu acho que é uma definição que cabe muito bem aí para todo filho de Deus e para todo cristão que ama a Deus de verdade. É verdade. E isso revela também uma transformação, né? Porque quando ele encontra o amor de Cristo, é engraçado que lá no Evangelho de Marcos, Jesus chama ele e seu irmão de Boanerges, filhos do trovão. Quer dizer, eles eram caras explosivos, eram caras, né? E no Não era final bom da assim? vida deles, né? E no final da vida dele, ele vai ser chamado de apóstolo do amor, ou discípulo amado, né? O apóstolo do amor. Não é interessante essa transformação? É maravilhosa essa transformação, porque a gente percebe que o evangelho de Deus, ele transforma a nossa personalidade. O Hipócrates, né, e até aquele livro muito famoso do Tim LaHaye, que ele falava sobre temperamentos transformados, né, ele demonstra essa realidade, né, que todas as personalidades, elas são moldadas e ressignificadas quando conhece a Cristo verdadeiramente. E a gente percebe que essa marca acontece com Pedro, que cortou ele de um realmente dos centuriões, Sim, dos sim, soldados, né? A sim, gente do percebe Malco. do Malco, exatamente, que a tradição católica chama de Malco. A gente percebe que isso também acontece com os Bonerges, né? Com os filhos do trovão, né? Aqueles que realmente são João, que é especificamente. A gente percebe isso na vida de muitos realmente que passam essa experiência com Jesus. Antigamente, o pessoal, muitos falam assim, né? Antigamente eu era estressado, encontrei a Cristo e sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa mais amável, uma pessoa mais pacificadora. É a marca, Você né, do acha, cristianismo. é a marca, é a marca. E você acha que um estudo da primeira carta de João vai nos ajudar
a fortalecer essa ideia de transformação ou transformados pelo amor de Deus? E como seria isso? É perfeita essa pergunta, pastor Kensh, porque a gente percebe que o Evangelho de João, ele já tem já uma premissa, Uhum, mostrar quem é o verbo e mostrar uhum, as suas glórias, as suas marcas que ele teve, né? Os seus sinais na terra, né? Essa uhum, é a indicação. Na epístola, ele realmente ratifica essa questão. Ele já começa falando assim, eu vou ler aqui da versão NVT, a nova versão transformadora, tá? tá? Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Perceba como ele reitera a questão de tocar, de sentir, Tocar. né? Ouvir, para que vocês tenham comunhão conosco. Esse processo, essa primeira parte que a gente encontra dessa perícope, né, desse recorte, mostra que a ação de Deus, ela teve duas ações. A primeira foi verticalizada. Cristo, ele veio comungar entre nós, ele veio se relacionar com nós. Então ele veio do céu e desceu, mas ele desceu para uma finalidade, para comungar e se relacionar com o ser humano, com a sua criação. Então a gente percebe a cruz aqui sendo formada. Primeiro, a ação vertical e depois a comunhão que realmente se acontece, né, nessa revelação. E isso o apóstolo João ele Uhum, já começa apresentando esse amor. O amor está entre nós. O amor esteve entre sim, nós. O amor, a gente sim. tocou o amor, a gente ouviu o amor e fomos assim impactados com o amor, porque a nossa comunhão com o amor foi tão autêntica, tão real, que a gente tem que testemunhar isso. Esse é o começo maravilhoso dessa epístola. Exatamente. Aí no capítulo 4, versículo 8, ele vai declarar que a essência de Deus é o amor, né? Ele vai falar, Exatamente. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, tudo que foi feito foi orientado pelo amor sacrificial de Deus. É isso mesmo que eu estou entendendo? Exatamente, pastor Kenji, exatamente. Isso que é belo de ver, porque essa carta, ela irradia amor. Você falou do capítulo 4. Eu já me lembro aqui do versículo 9, que ele afirma do seguinte, que Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu filho, único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Aquele pai que tinha somente um filho deu o seu melhor para o mundo. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro. E isso realmente faz entender que o evangelho da graça é um evangelho libertador. É um evangelho que não existe barganha. É um evangelho que não dá para nós aí premissas para querer cobrar algo de Deus ou exigir algo de Deus. Porque ele nos amou primeiro, nós vivemos essa graça abundante com ele, né? E isso é maravilhoso, porque o apóstolo João, somado também à epístola de Gálatas, né, do apóstolo Paulo e tudo mais, a gente percebe que a graça de Deus nos liberta de quem nós somos, seres gananciosos, seres que realmente desejam somente coisas para si, seres hedonistas, seres ensimesmados, né, que só pensam em si. Quando nós enxergamos essas palavras do apóstolo João, nós percebemos que o amor optou em se esvaziar, esvaziou-se da sua glória e Uhum. nos tocou e nos transformou. É um amor humilde, né? Um amor humilde, que né, o auto-esvaziamento dele. Agora, a natureza desse amor, pastor Rodrigo, é um amor sacrificial, não é isso? Exatamente, exatamente. É aquele que ele se doa sem esperar receber algo em troca. Isso, isso mesmo. Ele veio, se ofereceu, sendo nós ainda pecadores, como ensina o apóstolo Paulo, não é isso? Exatamente. Não há, esse amor não é condicional. É isso que a gente aprende na primeira carta de João. Exatamente, é isso mesmo. A gente percebe que mesmo a gente não merecendo, ele se manifestou, ele se revelou. Então você falou a respeito da questão vertical, né? Do amor de Deus sendo manifestado a nós, vindo a nós. E também você falou na questão da comunhão, você falou também do aspecto horizontal, Isso. né?
Como é que a gente encontra o aspecto horizontal aqui na primeira carta de João? Como é que ele trabalha isso? Bom, aqui ele afirma alguns aspectos que você vai perceber práticos que realmente tratam sobre essa relação com o próximo, né? A gente vai vendo que o primeiro ponto que a gente encontra é no no capítulo 2, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, Uhum, capítulo 2, onde ele apresenta as suas relações, ele fala sobre a questão do amor ao próximo, da questão do, perdão, no capítulo 3, vamos aqui. uhum, Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos comungar de uma uhum, maneira muito saudável, muito clara, muito pura. E ele faz um contraste. Ele apresenta aqui um aspecto no qual não devemos copiar. E essa pessoa no qual não devemos copiar é Caim. Olha só que ele aponta. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que ele assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Um judeu, pastor Kenji, me ensinou uma vez, e esse ensinamento eu jamais esquecerei, sobre uma definição correta e clara do que é justiça. Ele conta a história que uns rabinos, né, estavam ensinando os seus discípulos a serem pessoas melhores. E um desses discípulos perguntou para seu uhum. rabino: o que é justiça, rabi? E aquele rabino pegou um vaso e falou assim: justiça é você cuidar desse vaso, meu filho. E quando ele foi pegar, o rabino soltou o vaso no ar e o vaso quebrou, se estilhaçou no chão, né? Aí ele falou: e como eu cuido desse vaso? Aí ele: você vai recuperá-lo. Isso é justiça. Justiça é reparar aquilo que foi quebrado. Justiça é reparar aquilo que foi desfeito. E quando ele aponta esse aspecto de Abel, o contraste de Caim, é aquela pessoa que busca reparar aquilo que foi desfeito. É reparar a comunhão que foi desfeita, é reparar a injustiça que aconteceu sobre o seu próximo, é reparar com amor famílias que realmente tensionaram e brigaram e se dispersaram. Fazer justiça é isso. E o contraste que o Entendi. apóstolo João ele fala é isso. Você deve amar como Abel amor, que busca reparar essa justiça, não como Caim, que É, Caim era maligno no seu coração. entendi. Diz aqui que suas obras eram más e as de seu irmão eram justas na nova Almeida atualizada. Mas então eu posso entender aqui que se ele traz o exemplo de Abel e Caim, interessante, né? Nessa questão de amor, né? Eu posso entender aqui que se eu odiar o meu irmão, eu posso ser comparado a Caim que assassinou Abel? É isso? Exatamente, exatamente. Essa é a marca realmente que o apóstolo João ele apresenta para nós. É como se fosse um espelho refletindo o nosso coração, a nossa essência, né? Ele fala Uhum. assim: se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, versículo 14. Versículo 13. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar, porque essa característica de amor e respeito com o próximo é um contraste com o mundo. O mundo não quer você bem, o mundo quer ver você sendo passado para trás. A característica do cristão é o amor. A característica do cristão é o respeito. Olha só, o versículo 15. Quem odeia seu irmão já é assassino. Olha E só, você sabe que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. olha só. Quando ele apresenta esse processo de vida eterna, é mais do que somente a salvação, do que a glória que a gente aguarda. A vida Uhum, eterna é a vida de Cristo, porque Cristo é eterno, Deus é eterno. Se nós uhum, negamos essa essência, nós não temos Deus dentro de nós e somos mentirosos, como o apóstolo João ele uhum, fala no primeiro versículo, né? uhum. Então, esse aspecto de amar o próximo e buscar reparar essa justiça deve ser a marca distintiva do cristão, um cristão que ama verdadeiramente. E é um versículo forte, né? Porque na minha versão está assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si, ou seja, é um perdido. Aquele irmão que odeia o seu próximo irmão
assassino como Caim. Então é bem forte esse texto, né? Aliás, Exatamente. João parece que não economiza na tinta da caneta dele, né? É verdade, pastor Kenji, é verdade. É muito interessante a gente reparar que os cristãos, né, muitos irmãos das nossas igrejas, né, eles têm prazer e um grande gosto em decorar João 3,16, né? É muito agradável falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas ninguém guarda muito o 1 João 3,16. 1 João Primeiro. 3,16, olha só, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, quando a gente encontra essa palavra portanto, existe aqui uma conclusão de ideia, né? Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se Jesus amou o mundo e deu a sua vida por nós, a lógica e a continuidade do raciocínio é: devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos também. Olha só que profundo. É muito profundo, até porque o apóstolo João também vai nos dizer que se eu não consigo amar a Deus que não vejo, não, aliás, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar o meu Deus que é invisível? Né? É, Perfeito. é, é bem forte a coisa, né? Quer dizer, o amor, como você mesmo está dizendo, é a marca distintiva do cristão mesmo, né? E esse amor, Exatamente. então, ele é sacrificial, é exatamente o que você está colocando aqui. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Exatamente. É exatamente isso. Observar isso nessa epístola, e se o irmão, o cristão que está aqui, hora aqui nos acompanhando, nos ouvindo, perdão, né, Uhum. tiver a curiosidade de colocar, sabe, naquele aplicativo do celular, palavra-chave, e escrever amor dentro dessa epístola, vai ficar maravilhado com tantas coisas ricas que ele encontra. Isso é incrível observar que a palavra-chave do texto do apóstolo João é o amor. É o amor que norteia todo esse texto. É o amor que dá sobrenome para ele, porque ele é o discípulo amado. É o amor que realmente nos conecta com Deus. É o amor que faz se recordar também que é o maior mandamento que Cristo nos ensinou. Não são os 613 do Antigo Testamento. É amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. É quando nós começamos a entender esse fluxo, essa conexão de amor, nós caímos para um conceito muito mais profundo, pastor Kenji, que é o conceito da Trindade. Quando nós Uhum. olhamos a Trindade e vemos aí a complexa definição da Trindade, nós nos esquecemos que eles são um elo perfeito em amor. É isso que a Uhum. palavra já diz. Nós sabemos que o Espírito Santo é o elo perfeito de amor. E quando nós enxergamos Deus se relacionando com o Filho e o Espírito Santo se relacionando com o Pai e com o Filho, nós percebemos que eles vivem em uma eterna unidade de amor. Quando nós entendemos que essa eterna unidade de amor criou o mundo e criou o homem para se relacionar com eles, logicamente, ele quer que nós vivamos nessa unidade de Sim, amor em conjunto com a Trindade. E isso perfeito. é perfeito, isso é maravilhoso, porque nós entendemos que a Trindade, então, deseja que a humanidade retorne para esse amor. Retorne para viver essa pericorese, né? Esse círculo de amor com a Trindade. E isso, meu irmão e minha irmã, é muito maravilhoso, porque nós no céu estaremos conectados nessa Trindade. Estaremos em volta dessa Trindade, conhecendo a multiforme graça de Deus. É isso que teremos como também atribuição no céu, né? Conhecer a multiforme graça de Deus, né? Quer dizer, é muito profundo, né? Como Paulo mesmo diz, ó a riqueza, né, da sabedoria, do conhecimento de Deus, né? É muito Exato. profundo, muito profundo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso bate-papo teológico. Hoje tivemos conosco o pastor Rodrigo Alcântara, que nos ajudou bastante nos dando essa devocional, esse estudo devocional. Na verdade, foi um bate-papo, mas sobre 1 João e o amor de Deus. Te agradeço bastante, pastor, por ter acolhido o nosso convite com carinho. Espero que nós tenhamos outras oportunidades, viu? Amém. Pastor Kenji, novamente fico à disposição. Agradeço de sincero coração e fico muito contente ao vê-lo trabalhando para a obra do Senhor. O Senhor é uma inspiração em minha vida,
O Senhor é uma Obrigado. inspiração para muitos pastores, o Senhor é inspiração para muitas igrejas, e eu oro Obrigado. para que o Senhor permaneça sendo essa bênção, sendo essa pessoa aí, esse instrumento de Deus aí que impacta as vidas, viu? Eu olho para o Senhor e vejo amor, e é isso que, Ab- de fato, eu encontro e fico muito feliz, assim, em ter esse privilégio de estar participando desse programa. Eu quero falar para o pessoal que está nos assistindo que isso não foi combinado, tá? Não deu tempo de desgravar isso aqui. Mas obrigado. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Rodrigo. Muito obrigado a vocês que acompanharam o nosso bate-papo teológico. Deus abençoe. Deus abençoe. A graça e a paz a todos. Quero compartilhar nesse momento um milagre atual, né, fresquinho, dizendo que Deus continua agindo em nosso meio, mesmo em tempos de tempestade. No meio de tempestade, Deus está conosco. Nesse momento de pandemia, Covid, meu filho, que trabalha no HC, em São Paulo, na UTI, ele foi trabalhar e estava com febre, dor no corpo, tossindo, e ele estava com suspeita do Covid-19. Então, foi agendado na segunda-feira agora o teste para ele fazer do Covid, na segunda de manhã. Ele ficou sábado e domingo na sua casa em São Paulo, e nós aqui, né, em Santo André. Ficamos muito angustiados, esperando o tempo passar para poder ver o que tinha acontecido com ele. E na segunda-feira ele foi, fez o exame e voltou pior para sua casa. Ele estava em isolamento, não podia ter contato com ninguém, por causa de não contaminar nem eu, nem minha esposa e nem ninguém. Mas como que ele voltou muito ruim, eu fui buscá-lo em São Paulo, mesmo assim, com máscara, com luva, e fui levar ele para um hospital aqui em Santo André. E nesse hospital ele fez todos os exames, exame de sangue, exame de pulmão, e diagnosticou com pneumonia. E mandou ficasse em casa, em repouso, tomando antibióticos. Como que o exame só ia sair na terça-feira, nós continuamos em oração. Eu contatei o pastor Kenji e os outros pastores para entrar em contato com a igreja, para poder orar pelo meu filho, pela sua saúde e pela nossa família. Na terça-feira, todos mandaram recado, mandaram oração para mim. Não quero falar nomes porque eu vou esquecer de alguém. E foi uma corrente muito forte em prol da recuperação do meu filho perante Deus. E depois do almoço, né, eu estava falando com umas pessoas por telefone a respeito do meu filho, que estão ligando, preocupados. E a minha esposa me liga e disse que tinha saído o resultado do Covid-19, do Gabriel. E Deus é tremendo que o resultado dele foi negativo. Não tinha... ele tinha alguns sintomas, mas era da pneumonia. E o da gripe não foi contatado. E nesse meio tempo, Jesus operou grandemente na nossa família. Eu recebi de uma pessoa uma oração, um pouquinho antes de sair o resultado, que nada ia acontecer. O Gabriel não ia ser diagnosticado do Covid. E eu creio em Deus, eu creio que Deus usa as pessoas para poder nos abençoar. E ele hoje está em casa, em recuperação,
não está com Covid, deu negativo o exame dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Está com pneumonia, mas já está sendo tratado com antibióticos, está em casa, em repouso. Mas o mais importante é que Deus ouviu o nosso clamor. Deus se compadeceu das nossas orações, das nossas súplicas e respondeu. Respondeu com cura, com milagre, porque ele trabalha numa UTI que 80% está com Covid. E ele não pegou. Ele pegou uma pneumonia por causa do frio que é a UTI, mas não pegou Covid. Eu louvo a Deus pela igreja, pelas pessoas todas que oraram, intercederam pelo meu filho. E que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua agindo. Mesmo em momentos difíceis, Deus está conosco sempre. Que Deus abençoe e muito obrigado, igreja, pelo carinho, pela força, pelas orações, que todos se uniram em prol de um objetivo de alcançar uma bênção, que é para minha família a cura do meu filho. Não foi diagnosticado nada. E que Deus abençoe a todos. Não tenho como agradecer, só tenho como louvar e engrandecer o nome do Senhor. Deus abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fecha, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fecha, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé
Deus abençoe a você que está conosco em mais um programa Nova Vida em Casa, programa da família, programa da Igreja Batista Nova Vida. E eu glorifico a Deus, porque em todos os programas sempre tem uma palavra, uma mensagem de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. E a mensagem que Deus colocou no nosso coração hoje está no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 13, que fala sobre ser amigo de Deus. Você que quer ser um amigo de Deus, veja essa palavra, o que Deus fala através de Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e dei muitos frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Deus quer o melhor para você. Deus quer que você seja amigo dele. E para ser amigo de Deus, em primeiro lugar, tem que ser amigo de Jesus. Sendo amigo de Jesus, você tem tudo na vida. Quantas vezes nos falta um amigo, alguém que nos entenda, alguém que nos ouve, aquele que está interessado em nos abençoar? Pode ter certeza, esse amigo é Jesus Cristo. A palavra amigo, no hebraico, a raiz amigos, quer dizer aquele que ama. E Jesus mostrou esse amor. Ele demonstra esse amor. E cada vez mais Ele quer provar que nos ama. E através dessa palavra, Ele orientando os seus discípulos, ou seja, os seus seguidores. Ele diz em primeiro lugar, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que Jesus, Ele deu a vida por amor a nós, por amor a você. Ele derramou o seu sangue, Ele se entregou na cruz, para que hoje você pudesse ter Ele reconhecido como um amigo, como alguém que deu a sua própria vida. Ninguém tem maior amor que esse, do que Jesus, de entregar a sua vida, de derramar o sangue ali na cruz do Calvário, para que hoje Ele pudesse te chamar de amigo. E Ele diz assim, ninguém tem maior amor do que esse. Em primeiro lugar, para que você possa ser amigo de Deus, amiga de Deus, amiga do Senhor, você tem que ser amigo e amiga de Jesus. E aqui em segundo lugar ele diz assim, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Em segundo lugar, a palavra correta para ser amigo de Jesus é ser obediente. É obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, para que possamos obedecer, para que você possa obedecer o Senhor, aqui em primeiro lugar nós temos que ouvir a sua palavra, aprender da palavra de Deus, para que possamos obedecer às ordens, os mandamentos do Senhor Jesus. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, testificam de Jesus. Então, aqui diz que para que possamos ser amigo de Deus, amigo de Jesus, temos que obedecer a tua palavra. Você tem que obedecer a palavra de Jesus. E como obedecer a palavra de Jesus? Examinando as Escrituras. Tudo que Jesus diz na sua palavra, o verbo, está no imperativo. E ele diz aqui que nós temos que nos amar, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele diz assim, já não vos chamo servos, a palavra servo no grego, doulos, ou quer dizer aquele que serve, ou também quer dizer escravo. E Jesus, como Senhor, Ele não nos considera como escravo, Ele nos considera como amigo, ou alguém que você se identifique, alguém que você se aproxime, alguém que você pode confiar, que você pode contar com Ele em todos os momentos da sua vida.
e Ele vai estar disposto a ouvir a sua oração, a ouvir muitas vezes as suas queixas, tudo aquilo que você precisar. Ele diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então aqui Jesus não nos considera como escravos ou como servos, né? Ele nos considera como amigo. Mas de que forma? Porque ele diz que o servo não sabe, o empregado muitas vezes não sabe o que o patrão planeja, né? O que o patrão quer do seu funcionário. Mas Jesus, ele sabe, ele mostra para você e para mim o que ele quer de você, o que ele quer de nós, né? Ele quer que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Por isso que ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus, conhecer o amor de Deus. E aqui, por último, ele diz assim: não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Quando Jesus inicia esse capítulo, ele fala da videira, a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Toda vara, todo galho que em mim der fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Mas aquele galho, aquela vara que não der fruto, ele corta e é lançada no fogo. Essa ligação que Jesus quer de mim, quer de você, é que nós tenhamos intimidade com Ele, através da oração, através da nossa busca, entendeu? E se esteja ligado, porque o que faz a ligação de um galho para, né, um tronco de uma árvore e as folhas é a seiva. E essa seiva que Deus quer que corra no nosso coração, na sua vida, é o amor dele. E ele demonstra esse amor, ele demonstrou esse amor. E aqui ele diz assim, que ele nos escolheu por amor. Ele nos ama, ele te ama. Então, ele é aquele que você pode se identificar com ele através do amor. Diz assim: não vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi. No Salmo 100, no verso 3, diz assim: foi ele que nos fez ovelhas. Ele que nos fez ovelha do seu pasto, que nos fez povo seu. Ele nos escolheu. Ele escolhe você. Agora, você precisa querer ser escolhido dele. Querer ser um seguidor de Jesus. Querer aprender com o Senhor através da sua palavra. Ele diz assim: não vos escolhi a vós, mas, aliás, não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi, para que vocês vão e dê muitos frutos. Quais são esses frutos? Os frutos de paz, frutos de longanimidade, os frutos do Espírito Santo, para que você possa se identificar com Deus através do Espírito Santo e através de Jesus, que é o próprio Deus. Ele disse para Tomé, né? Disse para Tomé: quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por último, para ser amigo de Jesus, precisamos servi-lo. Para servir a Jesus, precisa entender a sua palavra. E para ser amigo de Jesus, é necessário que sejamos servos. Quem já viu aquela frase: quem não vive para servir, não serve para viver? E outra, não ter tempo para Jesus é viver perdendo tempo. Então, para você servir a Jesus, tem que ter um tempo para Ele, um tempo para ouvi-lo, um tempo para falar com Ele, um tempo para compartilhar as suas necessidades, muitas vezes, as suas angústias, as suas ansiedades, porque Ele te ama e Ele quer o melhor para você. E muito mais do que isso, Ele disse: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros, no verso 17. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria. Mas todavia, vós não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi,
e isso o mundo vos odeia. Ou seja, Jesus, ao mesmo tempo, ele diz que ninguém pode agradar a dois senhores. Ou há de odiar um e amar a outro, e amar a outro e odiar a um. Então, nós temos que provar que amamos Jesus, que estamos com Jesus, porque Jesus é amor. E o amor é o vínculo da perfeição. Jesus quer o melhor para você, quer o melhor para a sua vida, quer o melhor para a sua família. E a coisa melhor que tem é você saber que você tem um amigo com quem você pode contar, com quem você pode compartilhar as suas necessidades, abrir o seu coração. Muitas pessoas, nem todas você pode confiar. Muitas vezes você está contando algo da sua vida para alguém e essa pessoa acaba espalhando para muitas pessoas o que você passa, mas Jesus não. Jesus, mais do que ele te ouvir, ele quer resolver o seu problema. Ele quer que você esteja com ele todos os dias da sua vida, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, ele é o Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Então você quer ser amigo de Jesus, quer ser amiga de Jesus, é só ter esses ingredientes aqui. Em primeiro lugar, para ser amigo de Jesus, de Deus, você tem que ser amigo de Jesus. E você tem que obedecer à palavra dele. E aqui em terceiro lugar, tem que procurar servir. Para ser amigo de Deus, em primeiro lugar, tem que ser servo. Só que Deus, por seu amor, ele não nos considera como servo, mas como amigo. E ele quer, da mesma forma que você abre o coração para ele, ele abre o coração dele para você. O Salmo 51, 17 diz assim, que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não te despreza. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então a minha oração hoje é que você aí na sua casa, ou aí no seu trabalho, onde você estiver agora, nesse programa Nova Vida em Casa, que hoje você esteja sentindo no seu coração que através de Jesus você é amigo, você é amiga de Deus. Essa é a minha oração, que a partir de hoje você possa obedecer os mandamentos de Jesus, que você possa ter cada vez mais Jesus no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.